Sou católico, já fui coroinha nos tempos de internato em Curitiba, rezo todos os dias e frequento a igreja uma vez ou outra, principalmente quando passo diante de uma dessas imponentes catedrais. Mas confesso que sou meio leigo em questão de interpretar o que está na Bíblia. Outro dia vieram me perguntar sobre a história dos 12 apóstolos. E eu, na minha santa ignorância, tentei explicar a meu modo. Acredito que, em dado momento, quando resolveu gastar a sola da sandália para suas pregações, Cristo decidiu que precisava ter ao lado algumas pessoas que pudessem dar sustentação na sua maratona em busca de conquistar novas ovelhas para o seu rebanho. Foi assim que colocou anúncio na página de empregos de um famoso matutino palestino, The Jerusalem Post, abrindo 12 vagas em sua comitiva, que iria excursionar pelo mundo árabe sem roteiro pré-determinado, percorrendo montanhas, desertos, atravessando os rios e mares, até alcançar o principal objetivo traçado, qual seja, converter as pessoas para o lado do bem, do amor, da harmonia, da paz, da confraternização. Mal sabia que a tarefa era muito mais espinhosa do que imaginava, pois, vindo diretamente do céu, não tinha noção do que era lidar com gente, com terráqueos. Milhares de candidatos a apóstolos fizeram filas gigantescas às margens do Rio Jordão, onde cada qual apresentou seu currículo, preencheu um cadastro e foi para casa com a promessa de que os escolhidos seriam comunicados por e-mail ou mesmo através do WhatsApp. Foi assim que, em poucos dias, houve a apresentação dos escolhidos numa cerimônia simples, diante da manjedoura, numa significativa homenagem ao local onde se deu o início da história. Lá estavam Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, além dos irmãos João e Tiago, filhos de Zebedeu, e de outra dupla de irmãos, André e Pedro, este apelidado também de Simão. Vejam só, naquela época, há cerca de 2000 anos, já existia o tal de nepotismo, pois 4 irmãos de 2 famílias devem ter se beneficiado de algum pistolão para conseguirem ocupar lugar no grupo. A última vaga, lamentavelmente, coube a Judas Iscariotes, um tremendo traíra, cuja história todo mundo conhece. Alguns deles tinham profissões modestas, sendo que a maioria trabalhava com pesca. Ninguém possuía nível universitário ou sequer havia completado o 2º grau ou até mesmo o curso primário. Sabem por quê? Naquela época não havia merenda escolar e os 12 candidatos chegaram à conclusão de que a melhor solução para escapar da fome e da miséria era mesmo entrar para o seleto elenco de apóstolos. Assim estava garantido o pão nosso de cada dia. Na hora do rango, todo mundo se empanturrava, já que não faltava o que comer nem o que beber. Um pão era transformado em centenas de baguetes e bisnagas, enquanto bastava um toque e a água se transformava em vinho, da melhor procedência, sem produtos químicos e colorantes artificiais. Essa mordomia durou até o dia em que Cristo foi traído pelo Judas, sendo em seguida julgado e condenado à crucificação. Os 12 apóstolos ficaram desempregados e, o que é pior, sem direito ao fundo de garantia, auxílio-desemprego e outros benefícios que ainda não haviam sido promulgados pela legislação palestina. O que fizeram os apóstolos? Enganam-se os que estão imaginando que formaram uma quadrilha e partiram para a marginalidade, saindo por Jerusalém e adjacências, explodindo caixas eletrônicos, carros fortes, ou roubando tílbures, coches e bigas, aqueles carros de combate dos romanos, usados nos filmes épicos tipo Ben-Hur, Quo Vadis, Os 10 Mandamentos e outros, estrelados por Victor Mature, Charleston Heston, Richard Burton ou Tony Curtis. Fundaram um time de futebol, ao qual deram o nome de Sociedade Esportiva Atletas de Cristo, e saíram pelos mesmos caminhos percorridos por Cristo em suas pregações, agora realizando amistosos e jogos beneficentes. Não deu certo, por absoluta falta de arenas, já que a única que obedecia ao chamado padrão FIFA era o Coliseu de Roma. Só que, como o futebol ainda não era a paixão nacional, os romanos davam preferência aos tradicionais clássicos entre leões e cristãos, num jogo de cartas marcadas em que os reis da selva sempre levavam vantagens, devorando os adversários para o delírio do público
que lotava todas as dependências do Coliseu. O que fizeram então os apóstolos? Se picaram para um país emergente da América do Sul, com população predominantemente católica, onde se fixaram no Planalto Central e fundaram um grupinho tipo Clube do Bolinha, composto só por homens, passando a dar cobertura às ilegalidades cometidas pelos que supostamente estavam no poder a serviço da lei e da justiça. Foi assim que nasceu o STF, Superior Tribunal Federal, com 11 membros que foram sendo trocados com o passar dos anos até chegar aos 11 nomes atuais. Agora já abrindo vaga para a presença feminina. Todos são descendentes dos seus ancestrais numa demonstração inequívoca de que o nepotismo impera no Brasil desde o início do cristianismo. Eis como era composto o primeiro STF da nossa história. 1. Pedro Dias Toffoli. 2. João Fux. 3. Bartolomeu Celso de Melo. 4. Felipe Melo, não o do Palmeiras, mas safra do Marco Aurélio Melo. 5. Tomé Lewandowski. 6. Tadeu Carmen Lúcia. 7. Tiago Weber. 8. Simão Zelote Barroso. 9. Tiago de Zebedeu Fachin. Mateus Alexandre de Moraes. 11. André Gilmar Mendes. Aquele que seria o 12º membro do STF, Judas Iscariotes, sofreu o processo de impeachment e foi cassado por improbidade administrativa desde que deu aquele beijo mandrake no seu patrão. Agora, os 11 membros do século XXI estão sendo acusados de receberem altas propinas vendendo sentenças, principalmente habeas corpus para políticos e empresários corruptos, alguns deles presos ou em processo de investigação por envolvimento em escândalos financeiros. Nada mudou, a não ser o nome da operação hoje entregue à competência do juiz Sérgio Moro. Hoje é Lava Jato. Há 2000 anos atrás era Lava Egito.